Bora começar com o Flamengo? Vai pegar o Vitória amanhã fora de casa e a gente bateu um papo com o Diego Ribas, que tem boas lembranças de um jogo de 2017 contra esse adversário. Ele viveu de perto o que era um Flamengo ainda em reconstrução. Nós estávamos cumprindo as etapas, né? Por mais que não conquistasse o título, nós sabíamos que os torcedores queriam isso, mas o objetivo estava sendo alcançado, que é de uma equipe cada vez mais competitiva, uma equipe que chegava sempre nas finais. Diego chegou ao Flamengo em 2016. O cenário, como sempre, em reta final, final de temporada, é sempre de muita pressão. Jogo contra o Vitória, fora de casa, o Flamengo tinha que vencer para garantir a classificação para a fase de grupos da Libertadores. O Flamengo já vinha naquele processo, né, de ser um nome certo na Libertadores. 16 conseguimos classificar para 17 gostaríamos de manter da mesma forma para 2018. Vitória lutava para não cair para a Série B e saiu na frente. O Flamengo empatou com Rafael Vaz, depois da jogada de Vini Júnior, então um menino de 17 anos. E aí, já nos acréscimos, Diego bateu uma falta e ganhou um pênalti. Mão na bola, cartão amarelo e pênalti. Falo com o Ribeiro isso porque nós éramos os dois batedores ali, né? Vou te falar, esse pênalti foi um dos pênaltis assim, mais difíceis que eu já bati, né? Porque eu sabia o tamanho da responsabilidade, tudo que envolvia, como era importante para nós estarmos na Libertadores. Cobrança no meio do gol. Partiu, bateu! Flamengo 2-1 e vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. A comemoração não foi de título, mas de uma classificação, que, segundo o Diego, era um passo importante para o que estava por vir. Sabíamos, claro, que o título ia chegar em algum momento. Não chegou em 2018, mas no ano seguinte, sim. Título da Libertadores em 2019 veio acompanhado do Brasileiro. Depois ainda vieram outra Libertadores, outro Brasileiro, 2 Copas do Brasil. Para Diego, de alguma forma, aquele triunfo em cima do Vitória foi um embrião para essa trajetória de títulos que viria depois. Vamos falar agora de José Boto, galera, porque ele deu uma declaração à Flamengo TV sobre Felipe Luiz e comparou Felipe Luiz com Jorge Jesus. Abre aspas, trabalhei com Jorge Jesus por 6 anos, ganhamos muita coisa, fomos às finais de competições europeias, que para a realidade do Benfica hoje é bom. É um treinador que vive futebol 24 horas por dia. Nisso, eles são iguais. Em ideias de jogo, eles têm algumas diferenças. Há coisas que gosto mais do estilo do Felipe do que do Jorge, principalmente a forma como ataca, de controlar mais o jogo. O Jesus é mais vertigem, o que também é bom. Há nuances diferentes, como pensam principalmente o jogo ofensivo. Maneira a declaração dele. E por falar em declaração, ele também deu uma entrevista ao parceiro Flazoeiro, e ele foi questionado sobre Andrés Pereira. Não é o meia que estamos procurando, ou seja, não é Andrés Pereira o jogador que muita gente acha que vai vir para brigar pela titularidade com o Arrascaeta, ou até mesmo ser titular e deixar o Arrascaeta no banco de reservas. Já falei para vocês, o que o Flamengo fez em relação ao Andrés Pereira foi um movimento de sondagem. E nessa sondagem de valores, eles descobriram que o Fulham pede pelo menos 20 milhões de euros para vender o jogador e o salário do jogador anual é de 5 milhões de euros. Já fiz as contas aqui, convertendo para real, por mês vai dar 2 milhões e meio de reais. Eu acho que não vale a pena, até pelo histórico do Andrés Pereira no Flamengo. Um jogador que teve uma passagem aqui e é autor da maior falha da história do Flamengo, naquela bola que ele perdeu na final da Libertadores para o Palmeiras, dando o título para o Palmeiras. Eu acho que os torcedores do Flamengo teriam pouca paciência com o Andrés Pereira nesse retorno dele. Iria bastar um erro dele para a torcida cair em cima do jogador. Eu acho que não vale a pena, tem que pensar em outro jogador mesmo, tá, galera? Vamos lá, outro assunto aqui, deixa eu pegar do José Boto também. Tem uma declaração dele muito boa, cara, que ele deu para a Flá TV, ele mostrando em uma declaração o que é o Flamengo. E eu sei porque, assim, embora eu não seja jogador do Flamengo, nem dirigente do Flamengo, mas eu sou um jornalista que acompanha o dia a dia do Flamengo. Gente, o Flamengo consome e muito. E eu falava isso
Quando eu comecei a ser setorista do Flamengo, deu 6 meses, eu falava assim, cara, parece que eu vivi 6 anos dentro do jornalismo cobrindo o Flamengo. E é basicamente o que o José Boto falou aqui. Ele falou o seguinte: com pouco tempo de Flamengo, eu já tenho muita coisa para contar aos meus netos. E isso tem muito a ver com a dimensão do clube. Eu costumava dizer que 1 ano no Benfica equivalia a 3 anos no Shakhtar. Aqui, 1 mês no Flamengo equivale a 1 ano no Benfica e a 6 no Shakhtar. É isso, de verdade, é isso. Ele não tá mentindo, cara, porque o Flamengo consome muito. Eu tenho uma frase que eu ouvi no meu primeiro dia lá no Ninho do Urubu em 2017, de um funcionário na ocasião, falou: garotinho, Flamengo, fica esperto porque Flamengo é calmo igual a Bagdá. E você tem que amar o que você faz para trabalhar com algo que envolve o Flamengo. Você que é jornalista ou que pensa em ser jornalista para cobrir o dia a dia do Flamengo, você tem que amar o jornalismo. Você que é jogador de futebol, você tem que amar a sua profissão e dar o máximo para viver a melhor coisa possível dentro do Flamengo. Você que é dirigente, se você não fizer o seu máximo, você será muito cobrado. O Flamengo é isso. O Flamengo é enorme, tanto para o bem quanto para o mal. Para finalizar nosso vídeo, o mal aqui, gente, não é no sentido literal, se você fizer algo de errado, amigo, a cobrança é muito grande. Olha aí. Depois de todo o disse-me-disse, Vasco e Flamengo no Maracanã. E eu fiz uma leitura dessa situação. Vasco e Flamengo vão jogar no Maraca. O Pedrinho, que é um cara que, às vezes que eu estive com ele, né, eu pude constatar que ele é um grande cara, é um cara muito legal. Eu achava o Pedrinho um excelente comentarista, um dos melhores comentaristas do Brasil. Mas o Pedrinho decidiu, por um desejo dele, assumir a presidência do Vasco. Ele ama o Vasco, ele quer ajudar o Vasco a sair da situação que se encontra. E a crítica recente em cima do Pedrinho tem sido imensa. Por quê? Porque ele entrou realmente no meio de um turbilhão, que já é um turbilhão há muito tempo, mas agora, com essa situação da SAF, que estava lá, que saiu por iniciativa do grupo do Pedrinho e entrou na justiça, e o Vasco sem poder vender para outro grupo, porque tem a pendência na justiça com a SAF que estava lá, obviamente que isso gerou uma situação ainda muito pior para o clube que já não estava bem, porque a SAF do Vasco, ela não ajudou o Vasco, ela, pelo contrário, piorou a situação do Vasco. E com essa indefinição, vamos vender, não vamos vender, como é que vai ser? O Vasco entrou realmente num momento delicado. E a torcida vascaína começou a mirar em quem? No presidente. O presidente é a figura máxima. Então, o Pedrinho, ele estava no paredão de São Januário. Ele estava ali com a galera mirando nele, estava numa situação complicada. O que foi que ele fez? Isso é uma estratégia muito comum, usada na vida pública e no futebol nem se fala. O Pedrinho jogou para a galera. Porque nesse período do assunto Vasco e Flamengo em São Januário, as críticas ao Pedrinho, elas praticamente desapareceram. O Pedrinho, quando vem a público e diz o seguinte: nós queremos jogar contra o Flamengo em São Januário. É o nosso desejo. Vamos trabalhar para isso. Mando um ofício para a CBF ainda hoje para pedir a realização do jogo lá, e se tiver que ser com torcida única, assim será, porque nós vamos jogar no nosso estádio. Quando ele fala isso, cara, ele atinge em cheio o coração da comunidade vascaína. E aí a comunidade vascaína, que estava brava com o Pedrinho, querendo jantar o Pedrinho vivo, o que ela faz? Porra, Pedrinho, está defendendo os nossos interesses, é isso aí, nós temos estádio, nós temos que jogar na nossa casa,
tem que ser em São Januário. Eu ouvi até o seguinte: o Pedrinho é o novo Eurico. O Pedrinho não tem nada a ver com o Eurico. O Pedrinho não vai ser o novo Eurico por uma questão mesmo de estilo, de personalidade. Ele não será o novo Eurico. Mas eu ouvi isso: Pedrinho é o novo Eurico, está defendendo o Vasco. É claro que o Pedrinho queria jogar com o Flamengo em São Januário, mas ele fazer isso, para quem entende um pouco de comunicação, foi excelente, porque ele tirou todo um foco, toda uma pressão de cima dele e jogou uma bomba no ar, que é claro que a torcida compra, porque é contra o Flamengo. E aí a torcida do Vasco vem junto e aliviou a pressão Pedrinho. Mas todos nós sabemos, pelo histórico, que dificilmente o jogo Vasco da Gama e Flamengo aconteceria em São Januário, por causa da Polícia Militar. A Polícia Militar, que é responsável por dar segurança, não garante a segurança de um jogo entre Vasco e Flamengo em São Januário. O Flamengo não se opôs em momento nenhum em jogar em São Januário. Pode jogar em São Januário, não tem o menor problema. Mas a nossa torcida tem que estar presente. Não admitimos jogar em São Januário sem a presença da nação rubro-negra. E aí o Beppe falou: não vai dar. Esse jogo não vai ser em São Januário. Pelo histórico. Minha gente, Vasco e Flamengo não é um jogo normal. Quem acompanha Vasco e Flamengo e quem já viveu Vasco e Flamengo em São Januário sabe bem o que eu estou falando. Quem achar o contrário é porque está querendo se iludir ou então é porque está sendo clubista ao extremo. Eu li até um comentário do cara seguinte: São Januário, o entorno de São Januário é maravilhoso. A torcida do Vasco fica ali reunida, todo mundo bebendo, fazendo churrasco, conversando, torcidas, né, de outros times vão para lá e ficam com a gente. Tudo isso é verdade absoluta. Acontece tudo isso em São Januário mesmo. É um baile em São Januário, dia de jogo. Do lado de fora é um evento à parte. Fica uma multidão ali, a torcida se divertindo, vivendo aquele clima, tomando a sua cervejinha, fazendo seu pré-jogo, churrascada rolando, gente realmente de outras torcidas ali, mas torcidas amigas. Torcida do Atlético Mineiro, torcida do Palmeiras, né? Torcidas que têm uma certa rivalidade com o Vasco não vão para lá, não. E a do Flamengo não vai mesmo, né, gente? Um dia é um sonho que eu tenho. E não entendo por que isso não acontece. Poderia acontecer. Por que não? Né? Vascaínos e flamenguistas juntos, no mesmo ambiente, tomando uma cervejinha, comendo um churrasco. Isso acontece em vários lugares. Eu mesmo aqui tenho vários amigos que são torcedores do Vasco da Gama. Nareba Vascão, meu vizinho aqui, e tal, fica gritando aqui do lado e tal, aquela coisa toda. Convivemos pacificamente, mas no estádio vira um clima bélico, um clima nervoso, tenso. As pessoas acham que são super-homem porque está todo mundo no meio do grupo. Mas não dá para acontecer isso em São Januário com Vasco e Flamengo. Se acontecer, seria maravilhoso. Por que não ter um Vasco e Flamengo em São Januário? Ótimo. É isso aí, nação rubro-negra. Uma ótima noite a todos. Prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Tem jogadores retornando para a grande partida de amanhã, envolvendo Vitória e Flamengo lá em Salvador. Eu tô muito confiante. Acho que o Felipe Luiz, né, pode fazer algumas mudanças, né, nesse time, e o Flamengo tem que voltar para o Rio de Janeiro com os 3 pontos, com a vitória. Não será um jogo fácil, até porque o Flamengo vai jogar fora de casa, mas o Flamengo tem que respeitar o Vitória, agredindo a equipe do Vitória. Se ficar com a mesma postura que teve com o Deportivo Táchira, né, claro, a logística também, o Flamengo ficou 13 horas viajando, é muitas horas, sabe, tem um desgaste, tem um cansaço.
Tudo isso a gente tem que botar na ponta do lápis, mas eu tô muito confiante, né, de que o Flamengo possa fazer uma excelente partida. Provavelmente, né, na partida de amanhã, o Wesley deve estar de volta, né, até porque o Varela também deu conta do recado. Varela fez uma partida muito boa na estreia do Flamengo na Libertadores. Tem o Gerson para reforçar o meio de campo, né, o Flamengo ganharia mais um reforço muito importante no setor de meio de campo. Acho que o Felipe Luiz poderia usar o jovem Matheus Gonçalves para jogar ali no lugar, né, do Arrascaeta, né? Então, assim, tem outros nomes também, né? Eu tô muito confiante. Vamos torcer para que o Flamengo consiga amanhã, né, um grande resultado, e só a vitória interessa. Vocês concordam? O que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo tem grandes possibilidades de vencer a equipe do Vitória amanhã? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E lembrando, falando sobre Mercadão da Bola, Jorginho hoje foi titular, né, como na partida do Arsenal hoje de manhã. Então, assim, jogou muita bola, jogou muito bem. É um jogadoraço. Eu não vejo a hora, tô contando as horas para que ele venha para o Flamengo e possa qualificar cada vez mais, né, esse meio de campo do Flamengo. Tem outros nomes também sendo analisados, né? Tem um jogador do Atlético Paranaense muito bom de bola. Flamengo também não desistiu ainda da contratação do jovem paraguaio Júlio Enciso, que atua pelo Brighton da Inglaterra, né? Então, assim, eu tô muito confiante, né? Surgiu também o nome do Richarlison, só que o jogador vem tendo sequência de lesões muito grande, né? O Flamengo só poderia formalizar uma proposta, né, por Richarlison caso, né, o jogador baixasse a pedida salarial, né? A ideia do Richarlison é disputar a próxima Copa do Mundo do ano que vem. Então, assim, tem muitos nomes sendo especulados, por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal, para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo, tanto, né, de campo e bola e tanto de mercado da bola, que é muito importante. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Fiquem com Deus e até a próxima!